Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Censura. Hoje nós queremos saber, entre homens e mulheres, quem é que sofre mais pressão social? E para isso nós temos aqui os nossos convidados, que é o Dimitri Fernandes, comunicador, e a Maura Gomes, ativista social. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos já à pergunta que não quer calar. Constrangimentos, chantagem psicológica, etc, fazem parte dessa pressão social que algumas pessoas exercem sobre outrem. Quem sofre mais essa pressão social? Homens ou mulheres? Bom, eu ia preferir deixar a primeira pergunta, né, a resposta à primeira pergunta, Maura, para fazer as honras da casa, né? Mas como estou no meio de mulheres, eu acho que me sinto um bocadinho privilegiado. Isso mesmo. Então me sinto um bocadinho privilegiado. Privilegiado mesmo, de verdade. Então, vou mesmo ficar com a resposta. Desculpa lá, Maura. Mas é assim, eu acho que de certa forma os dois sentem essa pressão, mas na verdade as mulheres acabam sentindo um bocadinho mais, porque a nossa sociedade está habituada a ver os homens solteiros até não sei quanto tempo. As mulheres, quando ficam solteiras, por exemplo, depois dos 25, para aí os 30, as pessoas começam já a questionar, até agora não tem ninguém, está solteira, então o que é que se passa, porque eu acho que nada a ver, eu acho que as pessoas vivem como podem e como querem. Então eu acho que é por aí, mas de certa forma as mulheres sofrem um bocadinho mais do que os homens. Ou não? De certo ponto sim, tendo em conta que vivemos num país, numa sociedade patriarcal, onde dão mais prioridade e privilégio a certos lugares de fala e decisão ao homem. Então, nesse caso, as mulheres sofremos sim mais pressões sociais do que os homens. O Dimitri começou, né, um ato de cavalheirismo. Faz parte, né, da nossa visão das regras da boa educação. Exato. Mas também não é uma pressão, mesmo que hoje já se desconstruam alguns padrões a nível comportamental, no que diz respeito ao género masculino e feminino, essa pressão de que, porque muitos homens dizem, então como as mulheres querem direitos iguais, então eu não preciso de ceder o lugar, eu não preciso. Isso também não é uma pressão já desde criança? De certa forma sim, porque nós fomos criados e educados a que os homens estão em primeiro lugar em tudo. Que os homens é que devem, que os homens... E agora quando surge aquela questão da emancipação, do empoderamento, que as mulheres podem, as mulheres devem e tem que haver, muitos começaram também a ir por aí. Então se elas querem direitos iguais, então eu já não posso mais puxar, por exemplo, a cadeira, já não posso, se eu posso oferecer flores, ela também pode oferecer, e se eu posso fazer um determinado trabalho, ela também pode. Eu acho que não devemos nos prender também a isso, mas de certa forma isso serve mesmo como pressão. A nossa sociedade tem estado a viver, eu costumo dizer, e quando vínhamos ainda disse, as pessoas são obrigadas a viver dentro de um quadrado que se construiu e não podes pensar um bocadinho diferente. Se pensares diferente, já és do contra ou alguma coisa se passa por aí. Então eu acho que são coisas que nós aos poucos devemos ir lutando e desconstruindo mesmo, porque, e o meu princípio, este é o meu, as pessoas devem viver como podem, como querem, sem, claro está, interromper a terceiros, sem, claro está, fazer mal a terceiros. Então eu acho que as pessoas são livres. Maura, enquanto mulher jovem, que tipo de experiências é que pode partilhar connosco a nível sobre pressão, tanto familiar como social, até mesmo algum tipo de estigma que tenha sofrido e por que razão? Já sofri pressão social, agora tenho estado mais desconstruída, e a pressão que eu mais sofri foi na questão porque a nossa sociedade diz que quando estamos na casa dos pais, é sair direto para a casa do marido. Então sempre teve a ideia mas eu não quero casar.
Então, eu quero trabalhar até a minha independência e para a nossa sociedade, a mulher deve sair da casa dos pais diretamente para a casa do marido. Então, essa foi a desconstrução que eu tive que fazer na minha família. Porque eu senti a necessidade de sair de casa, viver sozinha e viver por conta própria. E não só familiar, também vem a pressão dos amigos, da sociedade em si, quando te perguntam com quem vives, você fala, vivo sozinha. E a pergunta isso é para mim, isso é mais a questão da questão da fala da mulher que é mais restringida e calada, que um homem vivendo sozinho é super natural. Uma mulher vivendo sozinha a sociedade já vê aquilo como um choque, ou quer se meter. Que ela já não seja uma mulher considerada como decente. Exato. Aquelas pessoas até dizer que se ela vive sozinha porque não tem um bom comportamento, não tem não teve uma boa educação, não tem aquela mãe ou aquele pai. Como a sociedade sempre. Sim, presentes, etc. Certo. Então eu tive que desconstruir vários, ou simplesmente, principalmente me desconstruir nessa parte por causa da pressão social, mesmo foi muita pressão, porque a nossa Angola é super machista. Então é aquela mulher tem que ser aquela requintada, a domesticada, tem que fazer serviço de casa, tem que agradar o homem. E somos inibidas, ou no que tange a liberdade sexual, somos bastante oprimidos. E eu desde já sempre tive esse problema. Eu sempre quis esse lugar de fala para mim. Porque se o meu parceiro sente prazer comigo, por que eu não posso me desinibir e falar que eu sinto bem? Aprender mais, fazer mais, porque eu gosto desse prazer. Então, para o homem angolano, mulher, para ele, é aquela requintada, aquela religiosa da família que está na posição do missionário aí na cama como a submissa. Então, eu desconstruo esse padrão porque eu sou bissexual. Eu desconstruí esse padrão a partir do momento que eu tive um parceiro super liberal e que eu desenvolvi o papel da ativa na questão sexual. Ele comprou um strap-on e eu passei a fazer o papel de ativa. E foi super desconstruído porque a gente teve uma relação super incrível e de inteligência emocional, responsabilidade afetiva, liberdade sexual. Então eu também tive aí aprender aos poucos a desconstruir a minha mente na questão de o homem ativo, a mulher passiva, a mulher aquela submissa e o homem aquele ativo, o provedor do lar. Janela 50. Isso é uma almofada bem fresca. Uma mulher jovem que fala assim com essa abertura e sem ter vergonha, e não há necessidade para tal, né? Porque antes de tudo somos seres com direitos. Eu acho que ela está certíssima por o facto de o homem ter prazer, a mulher também tem que ter prazer, é óbvio. Isso aqui não é a lei do funil, que a parte mais grossa é para os homens e a lei feminina para as mulheres. Aí está aquela questão de não ficarmos dentro do quadrado que já se construiu desde que... Sim, mas é assim, muitas pessoas, principalmente meninas, eu, por exemplo, eu acho que não sou muito apologista de dar tábua de engomar de presente para a menina, panelinhas, porque a menina vai começar já a crescer formatada, que aquilo ali é o que ela tem que fazer, entendeste? Eu acho que o grito dela de guerra e de liberdade, eu acho que devia servir de exemplo para outras mulheres, porque desde pequenininhas que nós somos formatadas para a lida de casa. E eu não saí do exemplo, eu fui formatada. Eu sempre tive essa mente de explorar mais. Sim, mas assim também há mulheres que então, não sentem... Nossa sociedade e família condicionam sim, mas a gente é que tem que sentir a necessidade de sair dessa rotina. Claro, mas foi o que você fez, e bem, porque nem toda mulher, porque desde o início você disse que precisava de ter a sua liberdade financeira, né?
económica, de viver sozinha, se redescobrir. E isso não é bem-vindo para os pais, porque o pai e a mãe criam um filho que é para casar, como você disse, e pronto. Mas assim, nem toda mulher sente que a realização dela pessoal e não só obrigatoriamente tem que passar por um casamento Ou ter e filhos. ter filhos. Eu nunca fui filho nem casar. E eu adoro a minha vida assim. Não é menos feliz por E isso. sou muito feliz. Desde já nunca tive nenhum problema em questão existencial. Aliás, estava a dizer também há pouco, a brincar entre aspas, que pelo menos já se tornou notícia que os estudos mostram que muita gente vive mais tempo e também consegue manter a jovialidade por mais tempo se não casar e se não tiver filhos. I don't know. E a resposta eu já disse, então na próxima encarnação eu também não vou casar e nem ter filhos, porque eu já sei o que estou a passar nessa. Mas eu acho que aquilo que a Relíquia disse, Maura, ela disse tem razão sim, porque as pessoas não têm que viver assim, têm que desconstruir esse conceito de que tem esse padrão de que tem que crescer, formar família e tudo o resto. Eu hoje por hoje costumo dizer assim, as pessoas casam porque sentem necessidade de casar. Se eu não sentir essa necessidade de casar, se eu não achar que quero, então não tenho que casar para agradar a B, C ou D. Eu, particularmente, durante um período, por exemplo, eu casei-me aos 25 anos. Mas muito antes, todos cresceram comigo, por exemplo, começaram a ter filhos muito cedo e começaram eu senti essa pressão. Então fulano já tem filho, você nada, ou então não fazes, ou não gostas disso, ou não sei o quê. Eu dizia, mas é assim, eu não sou obrigado a fazer porque o fulano fez. Quando eu achar que vou fazer, eu vou fazer. E eu cresci, graças a Deus, também numa família que sempre nos deram a liberdade de escolher as nossas coisas, de fazer as nossas coisas independentemente daquilo que é o padrão que a sociedade criou. Eu perdi o pai muito cedo, ainda adolescente, mas tive uma mãe que criou-nos com a maior liberdade possível. E crescemos assim, até dizer para a minha irmã mais nova também, até hoje não tem filho, e não é porque ela não faz, não sei o que, mas porque ela decidiu que não queria ter. E sempre lhe dizia, Mas você não dizia, essa mulher os dois filhos é baco, não é assim que dizem. Diziam para ela, e dizem até agora, os teus filhos, os teus sobrinhos já têm, os teus irmãos têm filhos, eles fizeram o que quiseram, eu não tenho pressa. Quando eu achar que quero ter filhos, eu vou ter filhos. Quando achar que é o momento de eu ter filhos, eu vou ter filhos. Eu quero viver a minha vida e ela vive a vida dela, e assim até hoje. De vez em quando ainda a gente, quando pergunta por ela, me pergunta, ela já tem filhos? Eu falei com ela deve saber. Então, porque as pessoas não têm que ser assim. O mesmo acontece com os casamentos. Há aqueles que casam porque chegou o momento, porque começaram a pressionar, porque chegou a altura de casar. Eu, quando casei, inclusive, fui aconselhada a não casar. Porque havia uns que diziam que era muito cedo, não sei quem. Eu dizia assim, eu estou a fazer porque eu decidi que chegou o momento. Não fiz até aqui porque não era para fazer. Mas agora eu vou fazer. E também não é com... Eu tenho na minha cabeça que não é essa história de que o casamento é eterno. O casamento dura enquanto nós vamos deixar durar. Nós vamos viver o amor, até o amor aguentar, até o amor permanecer. Quando já não tiver mais. Porque aí está outra opção, né? Manter-se no relacionamento só para agradar os demais. Dimitri, enquanto homem, não só na primeira pessoa, mas no que tens vivenciado, pessoas próximas, ou a nível geral. Porque os homens tentam sempre passar essa imagem, né? De durões, que aguentam tudo. Mas quais são as expressões que tu achas que, de uma forma geral, os homens, que até eles sentem o peso, que até os sufoca? Porque pouco se fala do que é que o homem realmente sofre. Aliás, quando se fala em questão social, estamos a falar de coisas gravíssimas. Tem pessoas, inclusive, que por se sentirem tão pressionadas, recorreram à única forma que a encontraram, que foi o suicídio. Portanto, nós não estamos a falar de uma coisa
de leve, como se diz na gíria. Pressão social dá direito a suicídio. Tem muita gente que não aguenta a pressão e acaba por se suicidar por causa dessas exigências que as pessoas impõem. E às vezes ele, para ser aceito num determinado círculo, submete-se a certas determinadas coisas e depois, a dada altura, não aguenta e quebra, não é? E quebra da pior Ou forma. por fingir algo que não é. Exatamente. Olha. Fingir Perdão. Realmente isso é real, é uma realidade que nós temos estado a esconder muito. Os homens sentem muitas pressões a nível social, porque é aquela questão, ele é que é o provedor da família, ele é que é o pilar de qualquer relacionamento, como eu costumo dizer. Ainda ontem vi um TikTok de alguém dizer: hoje eu já sou teu pilar, deixa ainda o cimento secar bem, porque se calhar ainda está mole e não vai, esse pilar não vai pegar. Então as pressões vão muito por aí. Eles ter que ter um bom emprego, ter que ser ele ou obrigado, claro está que os homens, como homens nós fomos assim criados, é que temos que criar as condições para a casa, para não sei o quê, mas não é uma coisa que precisa taxativamente de ser assim. Então, porque se as pessoas resolvem levar, por exemplo, uma vida a dois, eu acho que a parceria, a cumplicidade, a interajuda deve ser uma coisa que deve ser exercitada desde o começo. E, infelizmente, os homens, na maioria das vezes, são educados a que não tem que ser assim, que você é que é obrigado a fazer isso. Você é que tem que ter. E ele, às vezes, não consegue. E quando já não consegue, leva a esse caso que a Vitória acabou de dizer. Ele sente tanta pressão que acaba cometendo suicídio, que há os casos de depressão, e que às vezes parece que não. E eu conheço pessoas, tive inclusive pessoas muito ligadas à família, que suicidaram-se e as pessoas ficam a perguntar: mas porquê? Se ele vivia até bem, não é. Lá no fundo ele sentia alguma pressão. E era isso. Ele não podia falar. Porque se dizer, ele é fraco. Pois. Se tu homem disseres que estás a sentir essa pressão, que não estás a aguentar, então é porque és fraco. Mas não é fraco, as pessoas não aguentam. A pessoa como pessoa, a fraqueza não é só para as mulheres. A fraqueza é para o ser humano como tal. E enquanto o ser humano ele vai aguentar até um tempo. Depois a corda vai rebentar. E quando rebentar, o que acontece? Ele não pode expor por causa da vergonha, porque não é para homem. Por isso é que durante algum período também fomos educados que o homem não chora. E muitas das vezes nem era um homem a ouvir isso, era uma criança. Sim, é desde Não criança, homem. mas o homem não chora. Não chora por quê? Não tem sentimento. Claro. Não vive, não sente aquilo que está a passar. Então ele vai Eu acho precisar que de eu vou- chorar. A pegar nisso, Dessa vez. vou ter que mencionar o nome, mas não estou a criticar a pessoa, só para dar um exemplo, que se tornou uma notícia viral, de que ele foi muito criticado nas redes sociais, porque hoje em dia temos as redes sociais que conseguem ser uma grande armadilha, por ter chorado no seu casamento. O Gregório, que demonstrou, né, o amor à sua amada e a afetividade e a emoção tomou conta do homem. E alguns homens realmente gravaram vídeos e mensagens a criticá-lo por ter demonstrado sentimento perante. Que para eles é sinônimo de fraqueza. Mas Eu achei riquíssimo. eu acho super normal, porque assim, graças a Deus, há 18 anos atrás, quando casei, as redes sociais ainda não eram essa febre de hoje, nem existiam. Mas assim, quem viu o meu casamento, eu comecei a chorar desde o momento que a cerimônia no religioso começou até o final da missa, tanto que o próprio padre veio e me perguntou: mas você não para de chorar, é o quê? Não quer casar, está E não era o caso, mas sim porque eu estava muito feliz por ter feito uma coisa que eu queria fazer contra a vontade de outras pessoas, porque tive uma pressão mesmo muito grande a nível social, por causa também daquilo que é a minha condição, que não é diferente da relíquia, a questão da sexualidade. Porque eu acho que as pessoas acham que você, se hoje decidir que ou assumir que é bissexual, que não sei o quê, as pessoas ficam assim:
Muito coisa. E naquela altura, ainda, e nós estamos a falar há 18 anos atrás. Tabu sagradíssimo. Exato. Então era muito complicado. Eu tive que me apartar de muitas coisas até ao período do casamento, inclusive dentro daquilo que é na questão religião. Fiquei de fora de muita coisa por muito tempo até eu casei. Então, naquele dia eu tinha um sentimento de vitória. Eu estava a sentir que eu conquistei tudo que eu precisei. E então explodi. Comecei a chorar desde o momento que começou a cerimônia até o final. Nem era a noiva que chorou, fui eu. Foi um acúmulo de emoções durante muito tempo, né? Exato. E eu super compreendi o sentimento do Gregório ao fazer isso, porque é super normal. Acho que nós é que temos que desconstruir Mas os homens têm essa coisa que os sentimentos. homens O homem não chora assim, chora chora assim. um pouquinho. E é bonito ele ter se declarado e ter manifestado o carinho, o amor, o que ele estava a vivenciar naquele momento é super compreensível e foi um gesto muito bonito. Agora, essa de que os homens não choram, o que se chora é sinônimo de fraqueza. Isto era lá na altura das cavernas, né? A imposição que nos meteram. As tais questões sociais. Os homens, né, aqueles machos da relação, sabe? Parece um homem, um companheiro aí demonstrando para sua companheira quanta alma. Eu já vi eu sou gêmea, o meu irmão gêmeo, porque ele é muito mais, na questão emocional, muito mais do que eu sou mais fria. Muito mais, né? Sim, muito mais emotivo. E ele está agora numa fase em pai e marido, e ele é tão ótimo que nem tive a questão dele despadronizar todo, porque a questão do machismo está enraizado na nossa família, mas pelo menos ele não tirou aquela parte horrível de não ajudar a mulher nas questões. Já o meu irmão mais velho não. O meu irmão mais velho ele vê o Mauro a fazer as questões, a ajudar a filha a se vestir, a dar banho, a meter a fralda. O riquinho diz que isso é errado. O homem não pode ser assim. A mulher tem que fazer assim, a mulher não pode mandar no homem. E que não é mandar, é uma questão, ele é pai também, pai e mãe. São tarefas de casas que têm que ser divididas igualitariamente. Não como a sociedade fala, porque o lado doméstico é da mulher. O provedor aí vai buscar as condições necessárias para meter em casa, é o homem, então ele só precisa fazer isso, ir trabalhar, sentar e a mulher faz tudo. Cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido. Então, essa toda a pressão social, a mulher angolana também sofre. E eu também, quando eu também sofri essa pressão, principalmente do lado da minha família. Eu sou gêmea, tenho a mesma idade que o meu irmão gêmeo. Já casou no tradicional, que eles falam. Então, quando a pergunta sempre é, você já está com Quando é que chega a tua vez? O filho. E eu estava ainda namorando com uma mulher, eu disse, namorada está ótima. Ou seja, curta e grossa, objetiva. Maura, já tiveste situações em que tiveste que debater com mulheres que pensam o contrário, que também são conservadoras, mesmo os jovens? Sempre. Eu praticamente assim, porque a pessoa me chama de buchada. Geralmente quando eu tenho aquele momento que eu rio e calo, e tem aquele momento que eu te pergunto qual é a piada. Porque até no meu trabalho, porque além de ativista, eu sou massoterapeuta tânica. Até no meu trabalho eu tenho a mania de me fazer certas piadas que eu tenho que perguntar qual é a piada disso. Claro. Confundem, né? Confunde. Então, a mulher em si, ela chega no estabelecimento para fazer a massagem e já me pergunta se ela está me perguntando, que está me falando como tocar no marido dela. Assim, minha querida. Na questão daquele, além do ciúme, aquela coisa que me meteram, além do ciúme que ela tem, aquele machismo todo enraizado. Porque, é porque não tiveste boa educação, porque se tiveste não podia ter a profissão que tens, porque isso é profissão errada.
Porque a tântrica você tem que mexer o corpo completo. Mas assim, profissão errada, então ela também não vai procurar um profissional que está na profissão errada. Daí para você ver a hipocrisia da sociedade. Da sociedade. Que quem mais procura meu trabalho são os homens. E mulheres me procuram para ensinar como ir fazendo. Disse, hoje eu sou companheira. É a mesma coisa que o homem que diz, né? A minha mulher tem que ser decente e tem que se dedicar ao lar, mas eu lá fora posso atirar-me a outras. Eu já estive em situações que os homens estavam a debater entre o que é mulher da rua e a mulher de casa. Eu estava a dizer que a mulher da rua é aquelas que são solteiras, que nunca têm namorado nenhum. E eu estava lá só ouvindo, de boa. E ele disse, minha mulher religiosa é aquela que está sempre de casa para a escola e igreja, não tem nada a ver com festa, eu não vou levar minha mulher na festa. Eu disse, tá, é a da rua. A da rua é que não serve para ser mulher, porque a da rua é a mais a libertária, certo? A que mais gosta de convívio social, então naquele convívio que eles vão, encontram certos tipos de mulheres que gostam da liberdade que tem para eles irmão, daí a questão também daquela opressão sexual que o homem, para darmos conta da hipocrisia mesmo, o homem gosta de mulher que saiba como fazer sexo. Mas esse tipo de mulher que sabe como fazer sexo, ele vê que não é boa para ser mulher de casa. Mulher de casa é aquela pudica, puritana, que só sabe papai e mamãe da rua. Mas então, se educares a mulher de casa a fazer sexo, já que gostas de mulher que sabe fazer sexo, você vai deixar de procurar na rua. Porque assim, amanhã a tua mulher também precisa de fazer o sexo. Se alguém lhe ensinar, vai dizer que te traiu, então que ela te enviou um corno. Mas não nos esqueçamos, infelizmente há muitas mulheres que aprendem que ela não pode procurar o marido porque o marido fica a questionar-se. Ou seja, como já dissemos mais cedo, né? A mulher, não se espera que a mulher tenha liberdade sexual, expressar-se. O sexo é sempre um tabu aqui, sempre. A mulher sempre oprimida. Claro que antigamente a mulher, ainda hoje nós somos como objetos. E antigamente era mais, até que há muitos anos na China, a mulher é propriedade como você pode atirar a tua cadeira, pode atirar a tua mulher na parede, ou queimar, mulher é propriedade. Olha, nós estamos mesmo na reta final. Estou a ver ali já um gesto, então. Mas é assim, eu não queria deixar de fazer uma pergunta. Tem a ver com uma pressão exercida sobre os adolescentes, que são aquela parte mais sensível e estão naquela parte de desenvolvimento dos seus caráteres e às vezes por uma decisão errada podem desgraçar e comprometer o futuro deles para sempre. Que foi aquilo que eu estava a dizer há bocado. A pessoa para ser aceita num determinado ciclo de amizades, que isso acontece muito na adolescência, começa a sofrer pressão, porque tens que fumar, porque estás armado em betinha, porque estás armado em betinho, tens que consumir estupefacientes, tens que fazer. Às vezes eles são submetidos até a testes para serem enquadrados num determinado meio. Geralmente até isso acontece muito nas faculdades, que é a tal de, ajuda-me, o batismo, são submetidos a certos determinados, e muitas das vezes eles pedem, olha, tens que ir roubar aquele telemóvel, ou tens que entrar naquela loja para fazer isso. E isso é uma decisão que ele às vezes toma para ser aceita, que é extremamente errada e pode comprometer o futuro dele todo. O que é que vocês aconselham? O que é que vocês acham que eles não devam ceder para essa, para que essa pressão não tome conta deles? Isso tem a ver com o caráter, com a educação de casa, ou é tipo Maria vai com as outras, como é? Bom, eu acho que isso tem mais a ver, começa por ter a ver com o caráter, mas para formar o caráter vem também da educação a partir de casa, que é a questão de como as pessoas já são educadas de berço. Porque se nós, essa questão de começarmos a formatar por causa das expressões e tudo o resto,
Se nós já desde o berço começarmos a educar os nossos filhos a terem maior liberdade de escolha, a serem mais abertos para determinadas questões, para, por exemplo, chegar a casa e conseguir dizer, olha, lá fora disseram-me isso, e acha que é certo, como é que nós devemos agir nesse aspecto? Então, se houver essa interação entre pais e filhos, coisas que quase não havia naquele tempo, nós crescemos aí há 30, 40 anos atrás, Isso é muito diálogo sabemos com os bem pais, que não né? existe. Principalmente com os pais. E é aquilo que eu disse quando víamos também, o diálogo franco e aberto, não só para o relacionamento entre duas pessoas, até com os nossos filhos. Se nós formos abertos e formos falando, formos ensinando já de tenra idade que as coisas têm que ser feitas assim, você pode, você não pode, você tem o direito também de escolher e optar, porque e começarmos a dizer já o que é certo e o que é errado, lhe fazer Porque para a pensar. pessoa pensa que saber discernir. Né? E aí ele também vai conseguir ver se ele faz ou não faz. E esses não testes. impor também, porque os pais geralmente também fazem as suas Exato. imposições. Eu Não tive... reproduzem o que foram também criados a fazer. Exato. Foram educados a fazer. Porque na maioria das vezes é que nós em casa não temos esse conselho, então nós vamos procurar lá fora. Eu costumo até dizer assim, as pessoas, conversem com os vossos filhos, porque o que tu não ensinares, ele vai procurar aprender lá fora. E lá fora pode aprender muito pior. Eu várias vezes fui criticado por ser muito liberal. Por exemplo, quando a minha mãe era viva, ela dizia que eu era muito liberal com as minhas sobrinhas, porque eu gostava de conversar com elas e perguntar, então, namorado. Agora você namora quem? Você já tem idade para isso? Porque os pais dela, eu sentia que os pais delas já estavam a falar, os meus irmãos mais velhos já estavam a falar. Então eu falava, eu hoje tenho melhor ligação com os meus sobrinhos do que os próprios pais. E também tenho o mesmo com os meus filhos. A minha filha vai fazer 18 anos, mas é muito aberta comigo. Eu sento com ela, Daniela, então, namorada, começou a namorar quando, filha? E a minha esposa tinha essa, ela dizia, isso não se fala para os meus, olha, isso é problema teu, tu e a tua mãe foram educadas assim. Os meus vão crescer diferentes. Eles têm que falar. Eu fui a tempos à consulta com o meu filho do meio, tem 15 anos, a médica lhe disse, eu vou te fazer uma pergunta, mas não fica com vergonha, o papai está aqui. Já fez sexo? E eu pus-me a rir. E ela perguntou, está a rir? Porque eu disse, não, porque ele não vai ter vergonha de responder isso, porque nós falamos abertamente sobre isso em casa. E eu sei que ele ainda não fez. E ela disse, epá, é o primeiro pai que chega aqui e responde pelo filho. E o meu filho depois também confirmou. E ela perguntou, e não está na hora? Ele é que respondeu, ainda cedo, ainda não está na hora de começar. Então, numa só palavra, o que vocês acham que esses adolescentes devem fazer para enfrentar essas pressões sociais? Como diz, a educação começa na família. Se uma família está na liberdade de expressão e educar sobre a educação sexual, porque não é só falar de sexo, a educação sexual é muito mais abrangente, como a questão de como se meter a camisinha, ou como os tipos de ilegalidade, como o útero é formado e no que consiste. A educação sexual é muito abrangente. Na questão também os abusos sexuais que uma criança pode vir sofrer. Então são questões que começamos na nossa família. Os pais deverão começar a liberdade de expressão, que o filho sente a necessidade de falar, de se expressar o que está acontecendo. Porque a nossa sociedade, com a pressão social mesmo, a gente se desgasta emocionalmente, se oprime e nos mata mesmo, como disseste, é o suicídio mesmo, porque a opressão ela é dura mesmo. Até porque, desculpa, só para aproveitar, até porque muitas mulheres que são abusadas sexualmente, elas chegam a ser culpadas. Certo, se sentem culpadas. E gostam, né? Muitas pessoas dizem até mulheres. Mas atenção, desculpa, atenção, não são só as mulheres, os homens também passam por isso. Isso que é de mim, Como assim? pelo amor de Deus. Abuso sexual. Sim, não, estou a referir a nível de vitimismo. E também não, Muitos homens que quando sofrem abuso também não vão fazer queixa por conta da vergonha. Certo. E algumas mulheres quando fazem a queixa, elas têm que levar na cara Até que a com nossa- questões absurdas, onde é que vestiu. Vestiu. O abuso Eu posso vestir o que eu psicológico. quiser e bem me apetecer, mas não É. é para Sim. pagar, é para olhar, no máximo dos máximos. E sobre, principalmente aqui que tem muitos abusos psicológicos da parte das mulheres, que tem que se vestir de tal forma, se vestir em calção curtinho, está a pedir, para ser assediada.
E essa questão também que devem levar a casa. A mulher veste como ela quiser, como quiser, desde que não está a ofender, a oprimir ou denigrir a imagem de ninguém. Entende? Então, essa questão de abuso psicológico, muitas mulheres aqui em Angola ainda passam muito abuso psicológico. E nós temos Em casa, leis que aqueles protejam familiares. esse tipo de abusos aqui. Ainda não é tão Porque as próprias vítimas nem conseguem reconhecer Sim, que elas estão a ser vítimas de abuso. não conseguem nem Aliás, as reconhecer. violências não conseguem Começa com reconhecer. agarra daqui, ou não veste isso, não sai hoje. Ele abusou daqui. Essa garra daqui, puxa dali, as pessoas romantizam um bocadinho isso. Isso. Porque inclusive tem pessoas que acham que se, nós estivemos a falar há uns tempos atrás disso com a violência doméstica, né? Em que as pessoas acham que tem que ser agredida, tem que levar tapa, porque se não bater não gosta de mim. E por aí vai. Também E de repente tu sem saberes aquilo tornou-se numa bola de neve e viraste saco de pancada, por dar com aquela palha e vai São deixar. questões que devem ser mesmo desconstruídas, faladas aqui na nossa sociedade. Mas eu acho que, respondendo assim resumido, era diálogo franco e aberto. Sim. Porque Nada se melhor nós que- falarmos o que pensamos sinceramente e ouvirmos o que os outros pensam com a mente aberta, nós conseguimos sim nos entender a todos. Perfeito. Eu acho, olha, sinceramente, eu acho que vocês, e esperamos que vocês ajudem homens e mulheres que reconhecem que sofrem pressão e que se querem libertar. Certo. Esperamos que você tenha essa coragem um dia. Não, Que se formatem, que se desconstruam. Que sejam felizes acima de tudo. E aqui nos despedimos com a promessa de voltar dentro de uma semana, sempre com um tema bastante pertinente. E pedimos a você aí desse lado que comente, que deixe sugestões de temas a ser debatidos aqui no nosso estúdio. Não se esqueça, até lá, acesse o nosso canal do YouTube, Lifestyle em Português, Instagram e Facebook. Beijos! Darling, your love is more than worth its weight in gold.